Estamos com mais um vídeo aqui e hoje eu vou reagir a uma espécie de mini documentário que um grande canal aqui do YouTube chamado Elementar fez, falando do avanço dos atacarejos, certo? O atacarejo, que é essa nova onda no Brasil, eles falam que começou em 2014, mas eu entrei no atacarejo em 2008. Em novembro de 2008, eu entrei no site e já existia vários atacados. E vamos ver qual é a visão desse canal em relação aos atacarejos, se é a mesma que nós aqui como donos de mercado enxergamos, certo? Antes de eu começar esse react, eu vou abrir o vídeo aqui na tela, você vai acompanhar comigo e vamos analisando juntos. Já se inscreva nesse canal, ativa o sininho, curta esse vídeo, mande para outro dono de mercado e bora lá agora aqui fazer o react desse vídeo agora. Eu vou dar play aqui e eu vou pausando o que eu achar interessante e nós vamos conversando a respeito do vídeo, tá? Acompanha comigo aí. Nos últimos anos, uma nova estrutura passou a dominar a paisagem urbana brasileira. São galpões enormes com produtos empilhados até o teto, corredores amplos, empilhadeiras e filas de carrinhos nos caixas. Por fora representam a promessa de economia, por dentro escondem uma revolução silenciosa no jeito que o Brasil consome. O atacarejo se tornou o formato que mais cresce no país. A promessa é clara: preços mais baixos, economia para o consumidor e empregos para a população. Mas enquanto celebramos a inauguração de mais uma unidade com suas centenas de vagas de estacionamento e dezenas de caixas, algo curioso acontece. Pequenos comércios fecham as portas, supermercados tradicionais entram em crise e cidades inteiras reorganizam sua infraestrutura para acomodar esses gigantes. E mais estranho ainda, em muitos casos esses empreendimentos pagam menos impostos que o pequeno comerciante da esquina, graças a incentivos fiscais generosos. O que começou como uma solução para tempos de crise agora levanta questões importantes. Quem realmente ganha quando um atacarejo se instala? Quem paga a conta dos benefícios fiscais? E o que vai acontecer com essas estruturas colossais quando o modelo inevitavelmente saturar? Quando um novo empreendimento desse tipo surge, prometendo progresso e desenvolvimento, há uma parte obscura da história. E é justamente essa parte que vamos contar hoje. Galpões enormes com estrutura simplificada, sem ar-condicionado, prateleiras altas e produtos empilhados em pallets originais. Esse é o atacarejo tradicional, um formato híbrido que mistura atacado com varejo. A proposta é clara: vender tanto para consumidores finais quanto para pequenos comerciantes, com preços mais baixos, operando com margens reduzidas e mínimo de serviços. Nada de padaria, açougue ou hortifruti, nada de sacolas ou empacotadores. A lógica é simples. Eles começaram com esse modelo mais básico e no vídeo que eu postei do Belmiro Gomes, que é presidente do Açaí, ele fala que é 40% para microempresários que eles vendem e 60% para o consumidor final. Mas esse nada de padaria, açougue, hortifruti já está mudando. A maioria já colocou Atacadão, Açaí, Mateus, já tem colocado serviços, né, melhorando os perecíveis, porque eles querem aumentar seu poder de venda, aumentar a atratividade do consumidor. E esse é um grande desafio para nós donos de supermercados regionais, supermercados de bairro. É um grande desafio você continuar elevando a qualidade desses setores, implementando novos setores para se diferenciar, para não ser abocanhado, porque o atacarejo está vindo, deu um upgrade no último ano, colocando serviços e setores. Por mais que no longo prazo eu não acredito que essa estratégia vai dar certo, porque está faltando mão de obra. Então, os caras estão colocando açougue na pior época para colocar açougueiro dentro de mercado, dentro de atacarejo. Então, eu não acho que se sustenta no longo prazo, devido à escassez de mão de obra. Mas vamos continuar aqui e acompanhar esse react aqui. A lógica é simples. Entrou, comprou em quantidade, pagou barato e foi embora. Esse modelo começou a se popularizar na década de 90, mas foi só nos últimos 10 anos que ele ganhou tração pelo Brasil. Só nos últimos 5 anos, mais de 1.000 novas unidades foram abertas. 1.000 novas unidades de atacarejo aberto. Cara, é muito atacarejo, é muito. Deixa eu ver o que está dizendo aqui a notícia aqui. Nos últimos 5 anos, mais de 1.000 lojas de atacarejo foram abertas no Brasil. Porém, com o aumento da concorrência e com a cobertura de grande parte dos centros urbanos, já se percebe uma redução no ritmo de expansão para os próximos anos. Atacadão e Açaí já anunciaram que abrirão menos lojas em 2025. Isso é verdade, vão abrir menos lojas. Por quê? Porque também a taxa de juros está alta, o consumo, o poder de compra caiu e também tem dificuldade de mão de obra. Então, acreditamos que o modelo pode saturar nos próximos anos, porque, cara,
É tanta loja de supermercado, de atacarejo, de supermercado de vizinhança que já não vai dar lucro. Com muita opção não vai dar lucro, porque é um custo fixo fodido para se pagar. Então, cara, abrindo assim a torta direita, uma hora iria saturar esse modelo. Mas vamos ver o que ele diz aqui no vídeo. E o número de brasileiros que frequenta esse modelo já ultrapassa 43 milhões de lares. A ascensão... 43 milhões de lares. Nós estamos falando que o Brasil tem 220 milhões de habitantes. É muita gente, hein? O do atacarejo está diretamente ligado à crise econômica de 2014. Com a alta dos preços, queda do poder de compra e desemprego, a população passou a buscar formas mais baratas de se alimentar. O atacarejo virou a solução prática para esse novo consumidor. Mas o empreendimento também tinha vantagens. Os atacarejos se encaixam em regimes especiais de tributação em vários estados brasileiros, como Minas Gerais e Espírito Santo, onde o ICMS pode ser reduzido para até 1% em alguns casos. Estrutura mais barata e menos imposto, uma combinação perfeita para a expansão acelerada. As grandes... Cara, pior que isso é foda. Então nós temos duas partes importantes que ele falou ali. Que o atacarejo cresceu devido à crise econômica de 2014, porque derrubou o poder de compra das pessoas e as pessoas começaram a comprar em lugares mais baratos. Eu sempre falo isso. O cliente ele só compra no atacarejo pela questão financeira do momento. Porque se ele tiver condições, ele compra onde entrega uma melhor experiência de compra. Haja vista, grandes lojas aqui de São Paulo, nós temos o exemplo do Taust de São José dos Campos, tem um açaí do lado. Cara, o Taust vende ali 25 milhões com açaí do lado. Por quê? Porque é uma cidade muito bem financeiramente, com um índice de qualidade de vida gigantesco, e então redes de supermercado boas prosperam mais que o próprio atacarejo. São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, próximo aqui da minha cidade. Então o Taust dá um banho no atacarejo, no açaí, no atacadão, é do lado. Cara, você vai na loja do Taust, está lotada, por quê? Estacionamento, qualidade dos perecíveis, mix melhor, experiência de compra melhor. E tem tudo a ver com isso que ele falou. Por que o atacarejo cresceu? Porque o povo brasileiro sofre. Porque nós vivemos num país, cara, que, vamos ser sinceros, é uma desgraça financeiramente, politicamente. Começa no politicamente. Nós vivemos num país que é uma desgraça politicamente, onde a maioria da classe política, a maioria do Estado só quer sugar da população. E o país fica aí, nós estamos patinando desde 2014, já estamos 10 anos patinando e sai a desgraça do PT, entra Temer, entra Bolsonaro, volta Lula e continuamos essa desgraça por causa da classe política e o país não prospera. O país não prospera, é um país de terceiro mundo, é um país subdesenvolvido, onde o modelo de negócio como o atacarejo vai crescer muito. Cresceu muito esses anos. Tá? Então, se fosse num país desenvolvido, cara, o cliente quer experiência de compra. No final, ele compra naquilo, chamei aquilo, atacarejo de aquilo. Ele compra naquele modelo de negócio porque quer economizar. Mas, cara, ele não queria pegar aquelas filas gigantescas. Carne, jamais o cliente ia querer comprar carne em atacarejo. Hortifruti meia boca. Então, quando ele querendo colocar padaria agora, deve ser... O pão francês é Marques Pão, mas não tem uma confeitaria legal. Enfim, a experiência de compra é péssima, é ruim. Quem tem condições, o cara tem que ser muito pão duro com condição para ir lá no atacarejo comprar. O cara tem que ser muito escasso mesmo. Porque não vai. Vamos continuando aqui. As grandes redes perceberam essa mudança de comportamento e passaram a investir pesado. Lembrei de outro ponto que eu ia falar, a questão tributária, questão de imposto. Ele fala que Minas e Espírito Santo tem regime tributário. Então, já não basta a estrutura dos caras que é gigantesca, o custo mais barato, compra no volume de compra gigantesca, os caras ainda têm benefício fiscal, velho. Aí, pô, supermercado regional, as redes regionais, supermercado de bairro vai sofrer mesmo. Vai sofrer. Então, se você não se diferenciar, se você não atender com qualidade, com mix, especificação, perecíveis, bom, cara, vai sofrer, porque é muita vantagem ter um atacarejo. Então, aqui, várias bandeiras de supermercado montaram atacarejos, né? Várias começaram com o formato, o Mufato mesmo, aí um atacarejo que apareceu aí é o Max, né? Que é da rede Mufato, que era supermercado. Então, até os supermercados foram para atacarejo, né? Então, é mais ou menos isso daí. Vamos lá. O açaí, por exemplo, já responde por mais de 20 bilhões de reais em vendas trimestrais. O Grupo Mateus teve um crescimento de 20,7% em um único trimestre,
faturando 9,4 bilhões de reais. E nos últimos anos, o modelo também tem se transformado. Muitas lojas passaram a oferecer climatização, serviços de padaria, açougue, hortifruti e espaços mais bem ambientados. Isso melhora a experiência de compra, mas também aumenta o custo operacional e, consequentemente, os preços. No modelo tradicional, o consumidor só tinha a opção de pagar em dinheiro ou no débito, mas hoje muitos passaram a aceitar cartão de crédito. Essa evolução criou uma espécie de hiperatacarejo, uma versão que mantém a proposta de preços baixos para compras em volume, mas adiciona serviços antes exclusivos de supermercados tradicionais. O modelo já responde por 68% da receita operacional. Olha só, então você vê que eles já foram para os serviços, porque eles sabem que se não vão para o serviço, eles vão perder uma boa fatia de faturamento para os supermercados regionais. Do comércio atacadista no país. Segundo Amilcar Pavan, da rede Flex Atacarejo, o que explica esse sucesso é que o consumidor está mais consciente e buscando maneiras de fazer o dinheiro render. E quem mais compra em atacarejo hoje não é nem a classe mais baixa, mas sim a classe A e B. Em parte porque essas lojas ainda se concentram fora dos centros urbanos, o que exige carro e maior poder de compra. Segundo a Nielsen IQ, 75% dos consumidores de renda alta frequentam o atacarejo, contra 63% das classes C, D e E. Embora essa diferença venha diminuindo, o consumo das classes mais baixas cresceu de forma consistente, de 51% em 2022 para mais de 63% em 2024. Com esse crescimento, os hipermercados anti-símbolos de abundância vivem seu declínio. A unidade do Carrefour no Shopping Center Norte, em São Paulo, foi fechada em 2024 após quase 40 anos de operação. Em nota, o grupo confirmou que essa decisão faz parte de uma reestruturação nacional. A complexidade da operação dos hipermercados... Na verdade, os hipermercados, nós explicamos em outro vídeo, eles perderam faturamento porque aquele espaço de área de venda, uma loja extremamente mais cara, eles tinham alocado aquele espaço para a linha branca, eletrônicos, têxtil, bazar. Então, quando chega o e-commerce e as pessoas começam a comprar esses produtos em outros lugares, o custo operacional versus a venda dos hipermercados não se sustentava. Não se sustentava. Agora nós pegamos exemplos. Vamos pegar um exemplo aqui. O Andorinha, o Trimais e o Bergamini são lojas gigantescas, tamanho de hiper, mas que não tem linha branca nem eletrônica. Eles têm alimentação dentro do supermercado, dentro do hipermercado. Já dá certo. Porque o que acontece? As pessoas consomem alimento nesse supermercado hoje. Ninguém compra mais esses outros produtos em supermercado. Essa foi a grande mudança que ferrou com os hipermercados e mudaram o modelo. Cara, aquele Carrefour de 40 anos do Center Norte, velho, fechou as portas. Então, o cara tinha tradição, tinha tudo, mas ficou caro esse modelo. Porque parou de vender as outras coisas. E a venda só de alimento não sustentava o negócio. Supermercados com variedade de itens até 10 vezes maior que nos atacarejos já não se sustenta no cenário atual. No fim das contas, os modelos de negócio estão todos se confundindo. O atacado virou atacarejo, o atacarejo está virando hipermercado e o hipermercado tenta se fantasiar de atacarejo para sobreviver. E no meio disso tudo ainda tem a ascensão de supermercados gourmet. Tudo parece cada vez mais polarizado. De um lado, galpões que parecem depósitos com marcas genéricas. Do outro, mercados com produtos importados e ambiente elegante. Mas enquanto o formato do atacarejo continua sua expansão pelo Brasil, surgem dúvidas importantes. Qual o impacto real desses empreendimentos nas cidades? Quem realmente ganha e quem perde com essa transformação do varejo brasileiro? Em Olinda, Pernambuco, foi inaugurada recentemente uma loja com 4.300 metros quadrados, climatizada, com 26 caixas, açougue, padaria, hortifruti e 350 empregos diretos gerados. A chegada de um atacarejo geralmente é anunciada como sinônimo de progresso e desenvolvimento econômico para a região. A concorrência em si é benéfica para os consumidores. O problema, nesse caso, está na desigualdade competitiva criada pelos incentivos fiscais. Em muitos estados brasileiros, atacarejos contam com regimes especiais de ICMS. Em alguns casos, eles contribuem com apenas 1% de ICMS nas operações interestaduais. Cara, eu sou a favor do livre mercado, tá? Então aqui, eu não vim chorar as pitangas pro supermercado regional nem pro de bairro. Por mais que é a minha tribo, é eu e você que acompanha. Então, eu sou a favor do livre mercado, o consumidor tem que pagar mais barato mesmo. Não tem chororô, não tem mimimi aqui. Mas a política fiscal tem que ser igual. Esse negócio de ter contribuição abaixo de apenas 1% de ICMS, velho, nas operações interestaduais, não dá. Aí você começa a ser desleal numa briga competitiva. Então, isso eu sou contra, né? Aí é algo do Estado, eu sou contra.
Os mercados tradicionais e mini-mercados que não têm acesso aos mesmos benefícios se veem em clara desvantagem. Esse desequilíbrio já está mostrando resultados. Dados da empresa Varejo 360 mostram que a receita de supermercados paulistas caiu em termos reais em 2023, mesmo com inflação e emprego em melhora na época. Aqui é o seguinte, inclusive Varejo 360, se eu não me engano, é do Fernando, que veio no nosso podcast. Aí é o seguinte, cara, eu vejo o supermercadista com sucesso, tá? De bairro. Então você pega a loja do Doce Preço lá na Avenida Nordestina, cara, o cara, nada de braçada, mas o cara tem uma confeitaria, um pão francês, ele vende quanto? R$20,90, R$21,90. Vende pão francês caro pra caramba, e a fila pra comprar o pão do cara, velho. Então o caminho cada vez é diferenciação. Diferenciação no mix, novos setores, na qualidade dos perecíveis. A precificação você não precisa ser mais barata que o atacarejo, mas você precisa ser justo. Você não pode ultrapassar a linha da onde o cliente te taxa de caro e o cliente te rejeitar. Eu falo isso todos os dias. Mas tem como você atender esse público de bairro, tem como prosperar, tá? A competição acirrada gera um efeito colateral, canibalismo de mercado. O número de lojas aumentou, mas o total de consumidores não. O resultado é a guerra de preço e redução da rentabilidade. Como relatou o diretor da Rede Irota em entrevista, a competição está de fato terrível. Os atacarejos estão invadindo os bairros. A rede fechou unidades Express em um supermercado em Santo Amaro, justamente pela pressão competitiva. Não é diferente do que aconteceu com a Rede Dia, que foi vendida em meio a uma crise relacionada à concorrência com o atacarejo. Não concordo com essa informação. Vamos lá, né? Vamos falar aqui duas partes que eu não concordo já nesse vídeo. Eu não concordo que a maioria é público A e B, que está comprando em atacarejo, não concordo. E eu não concordo, por mais que seja dados, tudo, eu queria que veja esses dados. E o Dia não fechou por causa dos atacarejos. Não, o dia não deu certo, na verdade não vinha dando certo há muito tempo. Primeiro porque lojas caras, aluguéis caros, eles tinham poucos colaboradores, mas dava muita ruptura. O cliente era mal atendido, colocava produto na promoção e não tinha. Então, cara, o Dia perdeu para ele mesmo. Não é concorrência, ele perdeu para ele mesmo, né? E é isso. Não sei se eu já pedi para vocês curtir, se inscrever no canal, mas se inscreva nesse canal aí, curta, ativa o sininho para não deixar de ver que nós vamos ter vídeos diários aqui, tá? Agora vamos ter consistência. Estamos aqui no escritório novo aqui, então eu quero trazer um vídeo todo dia aqui para você e contribuir de alguma forma com você, dono de supermercado. Inclusive, nós temos hoje a maior agência de marketing e vendas do Brasil, que atendemos dezenas de supermercados. Tem um link do WhatsApp aqui embaixo. Se você quiser, vocês nos chamam aqui, marca o diagnóstico. E é uma agência de marketing diferenciada, por quê? Porque é com a minha cabeça, a cabeça de dono de mercado. Então eu vou te ensinar a comunicar mais que qualquer bandeira da sua região, você ser o mais famoso, o mais conhecido, e ainda eu posso contribuir na sua loja, ainda mais no conceito diferenciação. Tem tudo a ver com a atacarejo, foi o que eu fiz no Vida Nova. Saímos de 400 mil a mais de 2 milhões, com concorrentes maiores do que nós. Mas tem que ser sangue nos olhos, tem que saber fazer. Então é só chamar aqui, tá? Vamos lá, continuando o vídeo aqui. Segundo Leonardo Sireno, diretor da AGR Consultores, eles insistiram no modelo que vinha de fora, onde não existem os atacarejos, e que não funcionava mais aqui. Os atacarejos exigem estruturas específicas das cidades que raramente são consideradas em análises de custo-benefício. A manutenção de vias largas para suportar o tráfego intenso de caminhões, acessos logísticos adaptados, sinalização reforçada e iluminação pública geram despesas para os municípios. Esses estabelecimentos frequentemente se instalam em áreas periféricas, justamente onde a infraestrutura é menos desenvolvida. Não, também, não. Em áreas periféricas, não. A maioria dos atacarejos, não sei como é que está a nível Brasil, mas São Paulo mesmo, eles estão nas grandes rodovias, estão nas grandes avenidas. Não sei, acho que é um exagero aí, mas tudo bem, vamos continuar. Isso força o município a criar toda essa estrutura do zero, direcionando recursos públicos para atender demandas específicas desses empreendimentos. Mesmo quando se instalam em regiões já estruturadas, o volume de tráfego e uso intenso acelera o desgaste da infraestrutura existente. A cidade acaba arcando com custos de manutenção desproporcionais ao retorno recebido. O economista Bernard App, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, fala justamente sobre esse problema. Os benefícios fiscais distorcem a logística nacional. Com os benefícios do ICMS, montam-se centros de distribuição em localidades onde o custo econômico da distribuição é maior. E isso tem lógica do ponto de vista da empresa, mas não do país. O ex-deputado Alexis Fontaine complementa essa análise. Geramos trânsito de caminhões para correr atrás de incentivos e não atrás de clientes.
Essa distorção não apenas aumenta os custos logísticos nacionais, mas também cria uma dependência de incentivos fiscais que pode se tornar insustentável no longo prazo. Mas a questão dos atacarejos é justamente essa: entregar grandes quantidades em um local só, evitando de ter um centro de distribuição que faça pequenas entregas pontuais. Sim. Esse é um conceito que chama cost breakdown, que é o quê? Que é você abrir os custos de uma operação. Então, o que o atacarejo faz? Como que a indústria compõe um custo de um produto? Então, vai ali matéria-prima, produção do produto, embalagem, imposto, frete. Em outras palavras, o que o atacarejo faz? Se for para entregar em um supermercado de bairro, o supermercado de bairro vai comprar uma quantidade muito menor. E esse custo logístico, a indústria coloca no preço do produto para o supermercadista menor. Quando é para o atacarejo, ele fecha um volume, fecha um frete único, uma carreta, um caminhão-truque, e esse caminhão vai direto para o atacarejo, como se fosse uma espécie de CD vendedor. E isso diminui o custo do produto. Então, na verdade, o que o atacarejo ele tem aqui? Vamos lá. Ele tem vários pontos que diminuem o custo do produto. Ele tem a negociação em grande volume com as indústrias, ele tem benefícios fiscais e ele tem o custo logístico que a indústria tira. Esse custo logístico diminui da operação, não é que tira, diminui comparado a um varejo comum de bairro. Então, esses três faz com que o atacarejo seja mais competitivo em custo. Fora isso, ele vende com uma margem menor, mas com alto volume de vendas, no qual as despesas do atacarejo são diluídas nesse grande volume de vendas. Aí ele fica extremamente competitivo, certo? O que você tem que fazer? Cara, tem lugares que essa diferença não conta muito, tá? Hortifruti mesmo. Eu, toda a vida, me considerei muito mais agressivo, com mais margem, negociando melhor hortifruti do que um atacadão. E com mais qualidade até. Hortifruti é um lugar que essa diferença não conta. Nem na qualidade, nem no custo, tá? Então vamos lá. Ou seja, a própria loja possui prateleira e estoque juntos. Inclusive, uma parte do estoque geralmente fica logo acima da prateleira. E às vezes a gente até é impedido de entrar no corredor, porque o operador está lá com a empilhadeira descendo o estoque para a prateleira. Um grande depósito de metal que serve para armazenar e servir. Mas mesmo os defensores dos incentivos, como José Damasceno Sampaio, representante do setor de distribuição, reconhecem que os atacadistas precisam comprovar geração de empregos e aumento real de arrecadação para usufruir dos benefícios. Ainda assim, os impactos negativos para as cidades muitas vezes não entram nessa conta. Os 350 empregos diretos criados pelo atacarejo em Olinda também chamam a atenção. A maioria é para funções operacionais: caixa, estoquista, empacotador e operador de empilhadeira. Ou seja... Não, mas aí não tem muito o que fazer, é operacional mesmo, que é o quê? O máximo vai ter um gerente, subgerente, e o resto é colaborador comum mesmo, não tem o que fazer. Os que exigem pouca qualificação e não costumam oferecer muita chance de crescimento na carreira. Claro que gerar emprego é sempre bom, ainda mais em tempos difíceis. Mas vale a pena pensar também na qualidade desses empregos e se eles realmente ajudam as pessoas a crescer profissionalmente. Em outros países, esse tipo de empreendimento tem sido mais combatido. Na França, por exemplo, o grupo Carrefour tentou abrir um atacadão em Sevran, região metropolitana de Paris. O projeto gerou forte oposição local, com o prefeito da cidade lançando uma campanha contra a instalação da loja. Em sua declaração, ele foi direto. Esse projeto de baixo custo do Carrefour ameaça 350 empregos em Sevran, degrada a oferta comercial e põe em causa o projeto de cidade sustentável, ecológica e solidária que estamos a construir. E também... O francês é chato pra caramba, né? Vai colocar essa porcaria aqui não. Vai colocar esse negócio feio aqui não. Essa geringonça aberta, cheia de pallet aqui não. Ai, cara. Ai. Existe o risco de um modelo saturar e as cidades ficarem com grandes elefantes brancos. Isso já acontece nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, o atacarejo ainda vive o seu auge. Por isso, ainda não vemos com frequência grandes galpões desativados sem uso definido. Mas nos Estados Unidos, muitas... Olha só, não, já estamos vendo. Eu vi... Fechou lojas aqui em São Paulo do Hispânia Atacadista e do Vencedor Atacadista. Na mesma semana, foi semana passada. Eu vi matérias falando sobre isso. Então, assim, não deu lucro, não pagou a operação, tá? Não pagou a operação. Cidades já enfrentam o problema dos elefantes brancos. Grandes estruturas comerciais abandonadas que se tornam problemas urbanos. Com uma possível saturação do mercado e a evolução natural do varejo, é provável que algumas dessas grandes estruturas se tornem obsoletas. Não dá para transformar todo o prédio abandonado em quadra de beach tênis. Mas também é importante reconhecer que os atacarejos trouxeram benefícios para muitos consumidores, oferecendo produtos a preços mais acessíveis em um momento de dificuldade econômica.
Pequenos comerciantes também encontraram nesse formato uma fonte para abastecer seus negócios com preços competitivos, o que permite a sobrevivência de estabelecimentos menores em um cenário econômico complicado. Cara, o que acontece? Tudo isso daí, vou falar uma coisa, o atacarejo existir é política, é culpa da política, é culpa da incompetência dos nossos governantes. Por quê? Ele tem que existir, porque de fato, cara, tem gente aí que recebe o salário mínimo e ela tem que procurar o melhor lugar para comprar mais barato. Tem. Então, eu não vim aqui demonizar o atacarejo, ele tem que existir nesse momento do país. Porque o atacarejo dá uma condição de menor preço para essas pessoas. Nós não podemos pensar apenas com nossos umbigos, nosso supermercadista de bairro, de vizinhança. Mas ele é uma consequência. O atacarejo não é o problema. A raiz do problema é política. A raiz do problema é a incompetência dos nossos governantes. É a incompetência de um Estado grande, inchado. Cara, você pega aí o estado de Minas Gerais, tem 8.000 municípios. Você pega a cidade com 5.000 habitantes, tem prefeito, vice-prefeito e câmara. Cara, vai se ferrar. Na onde que isso deveria existir? Você pega aqui, ó, minha cidade aqui, Tremembé, Eduardo de Taubaté. Tremembé tem 45.000 habitantes. Cara, não tem nem divisão de uma cidade para outra. Tremembé tinha que ser um bairro de Taubaté e usar a mesma estrutura política de Taubaté. São Paulo tem mais de 5.000 prefeituras. Cara, você pega vamos falar do judiciário. O judiciário não tem teto. É um dos únicos setores do Brasil que não tem teto salarial. Tem penduricalhos que os caras podem furar o teto e receber a mais. Meu, isso não existe. Isso não existe. O atacarejo é um veneno, é uma consequência das políticas econômicas do país. Porque a política do país deixou a população pobre, ainda mais agora com essa inflação, a inflação corroendo o poder de compra do consumidor, certo? E aí existiu o atacarejo para o povo comprar mais barato. Cara, não tem o que fazer, mas não era nem para existir. Não era nem para existir. Isso é consequência dos safados, pilantras, dos governantes desse país. Ladrão, usurpadores da população. Isso é uma consequência, entendeu? Vamos lá. Mas dar incentivos fiscais somente para alguns como estratégia de desenvolvimento econômico acaba criando um jogo desigual, onde poucos têm vantagem e o resto precisa se virar como pode. Isso possivelmente mais atrapalha do que ajuda. O paradoxo é que grandes redes de atacarejo já possuem vantagens naturais de mercado, economias de escala, poder de negociação com fornecedores, sistemas avançados de gestão e logística. Com essas vantagens, elas já conseguem lucrar mesmo vendendo a preços mais baixos. Os incentivos fiscais adicionais parecem desnecessários do ponto de vista econômico. E aí entramos em um ciclo. No caso aí é gestão, né? Os caras têm gestão, pô. Tem gestão. Então não dá para ficar aqui chorando pitanga. Os caras têm gestão para vender mais barato e com margem. Fora os benefícios fiscais, mas tem gestão também. Um ciclo vicioso. Se uma cidade não oferecer benefícios, o empreendimento simplesmente vai para o município vizinho, que ofereça. Esse jogo de soma zero entre cidades acaba prejudicando a todos, exceto as grandes redes. A livre concorrência, sem privilégios fiscais para determinados modelos de negócio, talvez fosse um caminho mais sustentável para o varejo brasileiro. Isso permitiria que cada formato encontrasse seu espaço naturalmente, com base em eficiência real e não em vantagens artificiais. Quando a gente vê um atacarejo novinho em folha, fachada brilhando, estacionamento cheio e aquele vai e vem de gente, a impressão que dá é de progresso. Mas, olhando com mais calma, dá para ver que esse modelo não cresceu só porque é eficiente. Ele também surfou numa onda de distorções do nosso sistema de impostos, que dá vantagem para uns e dificulta a vida de outros. E o problema é que essas distorções não estão só no varejo, elas estão por toda parte. A gente sabe que é exatamente assim que o Brasil funciona, em cima de um sistema que facilita para poucos e trava a maioria, que recompensa quem já tem vantagem e deixa o resto tentando crescer com freio de mão puxado. E quem paga o preço dessas distorções somos nós, o consumidor comum, o pequeno empreendedor, o jovem que quer começar seu negócio. Enquanto... É isso, ó. Isso aqui é a mais pura verdade. A classe empresarial só se ferra nesse país, velho. O empreendedor, você tem Procon, Vigilância Sanitária, ECAD, IPEM, enchendo o nosso saco nos comércios. É uma burocracia para tudo. Aí você vai ver lá, cara, você pega políticos como Aécio Neves, até hoje nunca foi julgado lá atrás, no escândalo lá com a família Batista, com o Petrolão. Você pega Lindenberg e Farias, Gleisi Hoffmann, seu próprio Lula foi descondenado. Cara, então você vê, a classe política é extremamente beneficiada, enquanto o empreendedor tem que ralar para fazer o negócio dele dar certo.
Enquanto os grandes recebem incentivos e vantagens, a gente fica preso nesse ciclo de impostos altos, burocracia e concorrência desleal. A questão é, até quando vamos esperar o sistema mudar? Até quando vamos depender de um jogo com cartas marcadas? Se esperarmos que o Brasil mude à nossa volta, podemos nunca ver esse dia chegar. Mas o que nós podemos fazer é mudar a nossa vida, para podermos criar as nossas próprias regras. Foi exatamente pensando nisso que eu me juntei com o Igor da Keep Nomad, para mostrar como você pode transformar sua vida financeira. Eu creio que ele acabou aí, que aqui ele vai falar mais do que ele faz, pode tirar da tela aí, produção. Então, e aí, o que vocês acharam? Esse é o Atacarejo hoje, para onde vai, e não tem outro caminho para nós, senão nós não fazemos gestão, se diferenciar, oferecer algo melhor para o nosso cliente, entender que há momentos de compra também. Às vezes o consumidor ele pode fazer a compra do mês do Atacarejo, mas o dia a dia, a rotina é no supermercado de bairro, é na rede de supermercado regional, e nós temos que estar pronto para atrair esse cliente. Entra você, na sua narrativa de marketing, comunicar isso, que você é a melhor opção de padaria, de confeitaria, de hortifruti, de açougue, e vender mais. Então, esse foi mais um vídeo. É nóis!